é Deusiane, estou aqui para me apresentar meu trabalho de Sociologia do professor Mário Guerreiro e o meu assunto é a história do trabalho na sociedade ocidentais. Na história das sociedades ocidentais, o trabalho sempre foi usado para classificar pessoas. O trabalho intelectual sempre teve um valor maior que o trabalho braçal. O que enriqueceu os indivíduos na Grécia Antiga, o trabalho braçal era associado à escravidão. Os romanos compreendiam os escravos como objetivo de trabalho, inserindo-os em uma classificação em que existiam os instrumentos monovocais, areado, ceifadeira e etc. Ao longo da história da humanidade, variando com o nível cultural e com o estágio evolutivo de cada sociedade, o trabalho tem sido percebido de forma diferenciada no começo dos tempos. O trabalho era a luta constante para sobreviver. Na antiguidade, não existia a noção de emprego. A relação trabalhista que existia entre as pessoas era a relação escravizador-escravo. Nessa época, todo o trabalho era feito por escravo. Havia artesãos, mas estes não tinham patrões definidos. Tinham clientes que pagavam por seus serviços. O tema é trabalho formal versus trabalho informal no atual cenário brasileiro. Trabalho formal no Brasil, qualquer ocupação trabalhista, manual ou intelectual, com benefício e carteira profissional assinada, consiste em trabalho fornecido por uma empresa, com todos os direitos trabalhistas garantidos. O papel ocupado ou a função que a pessoa desempenha é massa dos empregados de uma empresa. Por exemplo, uma remuneração pode ser chamada de salário ou de vencimento, sendo esta muito utilizado para se referir aos rendimentos do que trabalham em órgãos de governo. No caso dos donos das empresas, chamamos de empresários. Essa remuneração é o lucro. Os donos têm poder para determinar o futuro da empresa. Esse poder, chamado de poder econômico, será tanto maior quanto maior for a empresa. Os trabalhadores que têm registro em carteiras e seus direitos trabalhistas garantidos, recolhendo uma taxa para a aposentadoria, contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social, ou as pessoas que, mesmo trabalhando por conta própria, sem que estejam empregadas em empresas ou órgãos do governo, recolhem determinadas taxas, desenvolvem atividades que são chamadas de formais, ou seja, estão de acordo com uma série de leis que se referem ao trabalho e às atividades econômicas. O trabalho informal é caracterizado como a prática de uma determinada atividade econômica, sem que haja restrito oficial, como, por exemplo, assinatura da carteira de trabalho, emissão de notas fiscais, algum tipo de contribuição e contrato social de empresa. Portanto, o trabalho informal não se limita à atuação dos camelôs, incluindo todas as atividades financeiras desprovíveis de restrito. Conforme dados da Organização Internacional do Trabalho, existem mais de 300 milhões de pessoas, de trabalhadores informais no mundo, sendo que mais de 30 milhões são brasileiros. No Brasil, essa atividade é consequência do excesso de tributos burocráticos para atuar legalmente, desemprego estrutural, entre outros fatores, sendo a única forma para milhões de pessoas terem uma fonte de renda. Porém, a economia informal também é prática por organizações. Meu nome é Adriana e o tema é precarização e uberização do trabalho. Cerca de 13 milhões de pessoas são desempregadas no Brasil, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa aproximadamente 12,4% da população. Com um cenário pessimista para os empregos formais, as pessoas buscam alternativas de trabalho, sejam para garantir uma forma de sustento ou complementar a renda. A necessidade das pessoas de ganhar dinheiro para sobreviver surgiu e ficou conhecido como urbanização do trabalho. Meu nome é Elisane Cordeiro Rodrigues. Vou falar sobre o assunto sociologia, a inteligência artificial e o futuro do trabalho.
A inteligência artificial pode ser considerada um dos maiores desenvolvimentos da nossa geração. Se não o maior, sua capacidade de executar tarefas repetitivas e extrair o melhor dos dados para indicar um melhor direcionamento revolucionou os modos de produção de várias indústrias, por consequência, impactou o mercado de trabalho e a forma como as pessoas devem se preparar para atuar em um cenário cuja tendência é que trabalhamos manual e repetitivos sejam gradualmente substituídos por IA. Por isso, a tendência é que o mercado de trabalho na área da saúde seja mais humanizado. O foco deixará de ser o médico para estar no paciente. A saúde não será mais isolada, mas sim conectada socialmente. Os investimentos serão em prevenção, até mesmo com incentivo e prêmios para a população, e não no tratamento de doenças. Com isso, os pacientes deixarão de ser poucos engajados para terem voz ativa nos seus planos de saúde. Portanto, de forma geral, o futuro do mercado de trabalho na área da saúde implica menos rotina e mais cuidados estratégicos. Outra estratégia para se preparar para esse novo cenário é focar em tarefas que nenhuma inteligência artificial consegue realizar. Por exemplo, robôs não conseguem dançar, cantar, fazer julgamentos, tomar decisões, confortar pessoas, fazer boas perguntas, ensinar ou liderar. As novas tecnologias ajudam muito nessas tarefas, mas somente os humanos podem realizá-las. Por isso que há áreas que trabalham muito o campo das emoções, da empatia, dos julgamentos, da ética e do contexto estarão em alta. Apesar da população temer o avanço da inteligência artificial e consequência mecânica das ocupações, apenas 12% dos empregos atuais serão substituídos por robôs. Boa noite, eu sou Alcibane. A economia solidária é definida como um conjunto de atividades econômicas, de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito. Organizada sob a forma de autogestão, compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais, organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de trocas, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, troca, comércio justos e consumo solidário. Trata-se de uma forma de organização da produção, consumo e distribuição de riqueza, centrada na valorização do ser humano e não do capital, caracterizada pela igualdade. A economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e na inclusão social, na forma de uma recorrente do bem que entrega quem produz, quem vende, quem troca e quem compra. Seus princípios são autogestão democrática, solidariedade e compreensão, respeito à natureza, comércios justos e consumo solidário. A economia solidária preconiza o entendimento do trabalho como meio de emancipação humana, dentro de um processo de democracia econômica, criando uma alternativa à dimensão alienática e assalariada das relações de trabalho capitalistas.